E eu pensei na pandemia, por que não agora que tem tantas meninas desempregadas, tantas pessoas querendo se encaixar novamente no mercado de trabalho, por que não agora eu entregar uma solução para elas? Ali virou uma chave de Paola empreendedora, mulher e etc, com mais força, com mais olhar assim de negócio mesmo. Assusta no primeiro momento tu ter um diagnóstico psiquiátrico em relação a algo. Olha, o Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast esse que é gravado no Rocket Club em São Leopoldo, você sabe muito bem. E antes de passar a bola e apresentar a nossa convidada da vez, eu preciso fazer aquela lembrança super necessária que não custa nada para vocês, que é o quê? Se inscreva no nosso canal. Deem o like e ativem o sininho para saber quando tem vídeo novo. A gente tem esse canal principal e temos também o canal de cortes, em que tem alguns drops, alguns pequenos vídeos que você vai dar uma olhada lá e tu tem certeza que vai ter a curiosidade e a vontade de assistir ao episódio completo. Mas é uma amostrinha, às vezes está na correria, vai lá no canal de cortes, então acompanhe os dois, porque é muito bacana. Nos acompanhe também no Instagram, que é @olha.ospapo. E hoje estamos aqui com a Paola Parmigiani, tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigado, Paola, por ter tirado um tempinho do teu dia, ou aliás, da tua noite, né, para vir aqui trocar essa ideia com a gente. E se a Paola está aqui, é por conta também do apoio que nós temos do SEMAI, a autarquia aqui de São Leopoldo, que faz o tratamento de água e de esgoto, e é quem viabiliza que nós consigamos manter esse projeto de pé, esse projeto que conta comigo, Matheus Beck, na apresentação, Matheus Giuseppe no áudio e também nas estatísticas e canal de cortes, Anderson Cabelo nas câmeras, edição, Guilherme Biteco na parte da produção, e também não podemos deixar de agradecer o nosso querido Paulinho Tserniak, que abre as portas do Rocket Club num dia que ele estaria de folga assistindo Netflix em casa, mas não, a gente exige que ele venha aqui nesse frio desgraçado. Então, muito obrigado, Paulinho, por fazer isso com a gente. Paola, queria que tu contasse um pouquinho sobre a tua trajetória nas suas redes sociais. Tu te classifica, digamos assim, como uma empreendedora. Da onde que veio essa veia, onde que tudo começou e tu te classificou efetivamente como uma pessoa empreendedora? Bom, na realidade, quando eu comecei, eu nem sabia o que era empreendedora, né? Eu achava que empresário era jogador de futebol, ponto. Não achava que empresário era dono de empresa, achava que dono de empresa era administrador. Então, eu comecei a fazer isso de uma forma muito natural. Eu sempre busquei ser independente financeiramente, de alguma forma conquistar o meu dinheiro, os meus lugares dentro de, enfim, sociedade em si, do meu trabalho. E no colégio começou essa veia mais empreendedora, sem eu saber que era empreendedora. Eu tinha aquele brick das gurias, brick das meninas, não sei quem lembra disso, mas era uma comunidade no Facebook onde as pessoas colocavam peças e roupas e etc. E eu até achei print disso esses dias. Vendia tudo que tinha no meu quarto. Tipo assim, eu vendia roupa, eu vendia sapato, eu vendia bolsa, eu vendia tudo. Tipo, minha mãe comprava, eu revendia com uma margem de lucro. E aí, nessas, eu criei umas camisetas tie-dye. E aí, enfim, personalizei as camisetas, vendi lá no Brick e vendi, tipo, 30 camisetas. Isso eu tinha, acho que 12 anos. E o que eu fazia? Eu vendia no Brick, colocava na portaria do meu colégio e deixava a pessoa colocar o dinheirinho e levar a camiseta. Só que aí a portaria descobriu, entendeu? Porque eu usava eles de logística. Aí a portaria do colégio proibiu. Hoje em dia, até hoje, não pode, tipo, deixar nada na portaria por causa disso, por causa da Paola, do rolê lá que eu fazia. E essa foi a primeira vez que eu realmente consegui ter um dinheiro ali pra, enfim, comprar o lanche que eu queria, fazer minhas coisas. E foi a primeira vez que eu senti essa liberdade. Depois disso, eu, enfim, entrei pra faculdade de nutrição. Aí eu não, como eu te falei, assim, eu não pensava que eu faria empreender, né, no futuro, que eu faria administração, nada do gênero. Eu queria só viver minha vida, ter minha liberdade, construir uma família o quanto antes. Sempre foi o meu desejo, assim. Ao contrário de muitos empresários e empreendedores, a minha maior ambição nunca foi financeira, assim, em termos... Lógico, a gente gosta do dinheiro, a gente começa a empreender normalmente por dinheiro, mas logo eu entendi que o dinheiro não seria tudo e nem uma boa parte disso. Então eu queria ter a liberdade de constituir uma família, de poder ter meus filhos e, enfim, né, realizar mais sonhos nesse sentido, ter minha casa. E aí eu estudava nutrição, como estagiária eu tinha um salário de 400, 500 reais na época. E eu entendi que eu não conseguiria atingir essa liberdade com 400 reais. Então começou um pouco da rede social a aparecer, assim, Instagram e tal. Aí eu
rodando o feed do Instagram, vi que tinha ovos de colher à venda. Tipo, a primeira vez que tava bombando ovo de colher. Eu pensei, por que não? Faço nutrição, vou fazer um ovo sem açúcar, vou fazer um ovo saudável, porque, né, tipo, vou vender para minhas amigas. E aí vendi pelo Instagram, foram 250 ovos vendidos. Eu acho que eu sempre tive uma habilidade de marketing, assim, nata, sabe? De pegar um produto e fazer ele ser muito apelativo, fazer com que tivesse valor de alguma forma. Aí teve essa questão dos ovos que eu fiz, depois desenvolvi um insumo para fazer ovos veganos, que foi o primeiro leite condensado de coco sem açúcar do Brasil. E aí o coco condensado, que foi o primeiro produto B2B, né, para lojista. Depois eu vendi essa empresa e na pandemia criei a Juro de Dedinho, que é um delivery de doces saudáveis, que é muito baseado nos ovos, mas com outras receitas. Então hoje são 2 empresas, a Juro de Dedinho e a minha empresa de cursos e mentorias, que é muito de eu conseguir de alguma forma pegar outras mulheres e ensinar o que eu não tive acesso, falar para elas que elas podem ser empreendedoras, que empresário não é de jogador de futebol, que elas podem, enfim, né, terem suas empresas e gerenciarem elas da melhor forma possível. E isso tá no teu DNA? Ele surge de alguma influência da tua mãe, do teu pai, dos teus parentes, amigos, ou não? É uma qualidade, um talento muito teu que tu viu e que surgiu muito prematuro. Tu falou que tu já tinha essas movimentações no tempo de escola, né? Então, Sim. assim, tinha essa influência? Assim, eu não posso ser injusta de dizer que, assim, meu pai, ele é administrador de empresas, ele teve empresas, mas meu pai foi muito ausente, né? Eu não fui criada pelo meu pai, então eu não... Tá no DNA, entendeu? Se, tipo, tem alguma coisa que tá ali intrínseco, e com certeza agradeço a ele, inclusive por, de alguma forma, uma certa negligência ali na infância, mas eu acredito que eu tenho essa tese um pouco, assim, que cara, de alguma forma, pais que negligenciam filhas, criam filhas muito fortes. Isso é horrível de ser falado. Mas, de alguma forma, a gente cria uma resiliência incrível, assim, sabe? E a gente aprende a se virar e a gente tem uma força, assim, até um pouco mais masculina, mas não da forma machista de se falar, mas uma forma mais de vou me bancar, vou fazer acontecer, vou bancar minha família. Que, enfim, talvez se eu tivesse tido uma criação muito afetiva, protetora, exatamente, não teria. Então, sim, talvez tenha esse lado. E, enfim, mas não foi algo do tipo, vou estimular a Paola para ser empresária. Ou vou botar a Paola em tal ensino, estude sobre tais cursos. Ou, Paola, vou te explicar como é gerenciar uma empresa, como é cuidar do teu dinheiro. Não, isso não. E também talvez o fato de tu observar, né, a tua própria mãe, sendo como o teu principal exemplo, e ver que, pô, ela sozinha, ela consegue ter o sustento dela, ter o trabalho dela, né, chegar aos objetivos, aos sonhos dela, e ao mesmo tempo te criar, te fazer uma pessoa educada, respeitosa e com condições de também fazer isso, independentemente de ter um parceiro ou não, né? Total, é exatamente isso que tu falou, me trouxe até uma questão que eu inclusive falo sempre. A frase que eu mais escutei da minha mãe é: Paola, tu não vai depender de homem nenhum, tu tem que ser independente financeiramente, tu precisa ser dono do teu nariz, porque ela era dependente financeiramente do meu pai. Então, isso gerava uma relação que era baseada em financeiro, né? Não dava mais certo como casal, mas eles continuavam ali por questões financeiras. E ela sempre me disse que aquilo era injusto, e que não era injusto, mas era egoísta de alguma forma com ela mesma, ela não ter se dado as oportunidades, ter largado a faculdade e tal. Então, eu honrei isso, assim, desde sempre, sabe? De ir lá, construir a minha carreira e fazer as coisas por conta, assim. Então, sim, devo muito à minha mãe por esse lado de ter me mostrado que uma mãe solo e até ser dona de casa, cara, é o empreendedorismo do cacete ser dona de casa. Porra. Porque tu investe ali na casa, ninguém te paga bem, ninguém te reconhece ali dentro. Um trabalho interminável, né? Interminável e, enfim, né? E tu gerencia aquela casa, então super. Agora, pensando por esse lado. E coberta de razão, a Paola lembrou que eu não falei sobre a campanha do agasalho, que está inclusa aqui no Rocket Club também no movimento, né? Essa campanha que acaba trazendo esse afago para as pessoas no inverno. A gente está gravando num dia muito frio, a gente estava falando sobre isso, Sim. né? E vai caindo a noite, vai gelando ainda mais. Agora aqui é 8h30 e a situação está realmente complicada. E olha que nós estamos ainda no outono. Então, assim, eu tenho certeza que vocês têm algumas peças que talvez não estejam no uso, mas que obviamente tem que estar em boas condições, porque a gente não pode doar para o próximo que a gente não usaria, né? Então tem que ter esse pensamento. Então, por favor, você que tem uma peça, que tem uma coberta, vem até o Rocket Club aqui em São Leopoldo, os endereços estão aqui embaixo, ou no movimento, também o endereço aqui que o nosso querido Anderson Cabelo colocará na tela para contribuir, para fazer parte desse projeto que tem sido muito bacana, tem sido muito legal, e a gente quer que seja ainda mais forte e com uma participação ainda maior. Então, doe os agasalhos, a gente está com essas parcerias e está sendo muito bacana. Nossa primeira campanha,
campanha. Inclusive, vamos doar o mérito para o nosso querido Guilherme Biteco, né? A gente só critica o Bitequinho. Vamos elogiar essa ação que partiu 100% dele, uma sugestão dele, que fez toda a correria de buscar esses parceiros e tem sido muito legal. Tem tido uma compreensão e uma dedicação das pessoas buscarem. Enfim, está sendo muito bacana mesmo. Então, doe agasalhos. Se não for na nossa campanha também, em qualquer outra, porque isso é muito importante, a gente sabe o quanto isso é necessário. E voltando para o nosso papo, tu falou sobre a empresa Coco Densado, que era de produtos veganos, que tu não é mais proprietária. Tu vendeu ela. Eu vendi ela. Vai fazer um ano, já fez um ano. Foi em abril do ano passado. Eu trabalhei fundei a Coco Densado junto a 2 sócios. A gente trabalhou muito, incansavelmente na empresa. Ela segue crescendo. Mas, como eu te disse, assim, as minhas inspirações, as minhas razões, elas são muito voltadas a eu me sentir feliz ali fazendo e acreditar no produto. Então, no momento em que eu não tive mais essa percepção, no momento que eu entendi, eu esgotei aqui como gestora e eu queria me dedicar a novos projetos, não era justo com a empresa, nem comigo, continuar ali. Então, eu optei por vender e por mais que ela siga crescendo, eu tô feliz e realizada em vê-la assim e, de alguma forma, poder investir também em outros projetos que fazem sentido para mim. E eu vejo que tu fala sobre essa questão de que tu entendeu que tu não podia ter uma entrega mais, né, nesse e acabou, né, fazendo um negócio. E dentre os teus posts, os teus conteúdos, está também uma educação financeira, correto? Então, assim, essa verve, ela vem também dessa questão da tua mãe ter que ter tido lidado, a gente sabe que o quanto é difícil de tu constituir uma família, mantê-la, né? Então, vem também disso, da onde que surgiu essa tua ideia de uma pessoa da nutrição que tem a tua influência digital também tratar desses assuntos ali no espaço que tu tem uma troca muito interessante. Eu sempre fui uma pessoa de alguma forma ligar umas às outras, assim. Eu vejo que tu pode contribuir com outro projeto, uno vocês, e eu de alguma forma entendo onde eu posso contribuir, e dessa forma a gente vai unindo como uma teia mesmo. E, enfim, eu acho que isso me ajudou muito no meu começo, e atualmente também. Eu não perco muita oportunidade, assim, onde eu consigo ver de alguma forma que as pessoas podem se beneficiar, e que vai ver um benefício mútuo, eu me entrego para o projeto. E ali na nutrição foi algo que eu senti isso. Bom, aqui é ok, mas eu não vou conseguir ter o 100% de aproveitamento que eu quero. Eu não quero continuar vendo questões teóricas, eu quero ir para a prática, eu quero me entregar aos estágios, estudar isso, quero conseguir, enfim, buscar minha independência financeira, e ali não ia ser o lugar para isso, sabe? Então, eu decidi trancar a faculdade, ano passado também. Não tô mais cursando. Não terminou Não terminei a faculdade. Não terminei. E nem pretende? Assim, minha mãe quer que eu termine. Não, mas é que é uma parte da gente que foi criada para seguir uma carreira ali, se formar, fica culpada quando a gente larga a faculdade. Porque a gente pensa, cara, se eu for presa... Tava pertinho? Tava pertinho? 6º semestre. Tem o 8º, então, tipo, tava perto. Tava perto. Mas... O que acontece é que tem uns estágios obrigatórios ali no final. Então, eu teria que ficar 6 meses, 4 meses dentro de um hospital, 4 meses dentro de uma creche, 4 meses. E isso demoraria 1 ano. E aí eu abriria mão das empresas. E aí meu investimento que eu fiz até agora não é algo ainda que eu possa simplesmente largar as empresas e seguir a questão da carreira. Então, hoje, para mim, não compensa, não em termos financeiros, mas até intelectuais, eu me entregar para um curso que eu não me vejo exercendo. Então, talvez, se eu for fazer uma faculdade, eu vá para uma outra faculdade, que hoje também eu, assim, aprendo muito em cursos, investindo em livros com outras pessoas e que tendo acesso a isso, talvez um MBA. Isso eu sinto falta, assim, talvez se eu fizesse faculdade, fazer um MBA em algum outro assunto. Mas eu vou deixar a Paola do futuro descobrir. Hoje eu tô mais focada nas empresas mesmo. Eu acho que eu nem poderia voltar, porque eu simplesmente tranquei faz séculos. E sobre essa informalidade, porque tu não concluiu tua graduação, né? E ao mesmo tempo tu trabalha na base do empreendedorismo, ou seja, nunca teve uma carteira assinada, nunca teve um trabalho formal? Estagiei em 3 lugares diferentes. No RU universitário, minha função era cheirar comidas para ver se estava estragado. Foi bem caótico. Cheirar comidas para ver se elas estavam estragadas. Tipo assim, o RU ele tem que ter o restaurante universitário, né, da faculdade. Ele tem que ter o buffet ali disponível. E aí a comida tem que ser colocada em saquinhos para amostra.
Então, eles deixam separado para caso alguém tenha alguma infecção bacteriana, tem ali a comida para se estudar, né, para se analisar. E aí a minha função era abrir essas comidas depois de uma semana, se ninguém reclamava, se ninguém passava mal, eu abria as comidas, né, dava aquela chorada e botava no lixo pra ver que não estava estragado. Assim, pior função. A Paula aprendeu isso na cadeira olfato 1, olfato 2. Olfato 2, olfato 3. Por isso que ela não quer faculdade, aquela puta da cara, né? Mas sério, me pagavam R$300 pra fazer isso. Tá bom. Tá bom. Só pra cheirar, né? Pra ir até agronomia, assim, gastava mais de ônibus, enfim, do que no estágio. Mas foi ótimo pra eu entender o funcionamento de um restaurante universitário. Aí depois eu estagiei numa loja de produtos naturais, que foi a empresa que me abriu 100% os olhos, assim, pro nicho que tava em ascensão, pro quanto as pessoas entravam e gastavam altos tickets ali, pra ver os produtos, os gaps que faltavam. E depois eu estagiei numa faculdade ligada à saúde também, Instituto PGS. Mas carteira assinada, quando eu ia ser efetivada, eu optei por não seguir no estágio e empreender realmente. Tu tava falando, não tem nada a ver com o nosso assunto, mas tu falou sobre concluir uma graduação e ter uma cela especial sobre a prisão. E eu fiquei matando aquilo. O Guilherme, que tá se formando em Direito, vai ser o cara a nos resolver. Não tem um lance que isso é uma... Não é que seja uma mentira, mas depois que tu é julgado, é cela comum, né? Não tem um lance assim? Então, Como é que é? Se eu for preso, então, eu não vou pra ela... Não, tu vai, de qualquer jeito. Mas assim, se tu tivesse um diploma, tu teria uma cela especial durante somente um período, certo? Depois de julgada e culpada... Gente, que babado. Tu ia pra... não adianta muito. Então, assim, é só... então eu não vou me formar porra nenhuma. Não adianta. É só um alíviozinho por alguns instantes. Então, no fim das contas, vai te fuder igual. Então, o ideal é não cometer nenhum crime. O ideal é ser correto. O ideal seria ser correto. E falar em cursos e informalidades, vamos voltar pro papo aqui, sobre cursos, informalidades e afins. Quando tu fala sobre a faculdade não te entregar isso, e a gente já discutiu isso com outros convidados também, né? Porque ela existe um networking, eu acho que é importante. Eu sou formado em jornalismo e me gerou muitas boas relações nesse sentido, que até geraram empregos e oportunidades, tanto para mim quanto para outros contatos. Eu concordo contigo, também gosto de ser esse cara da teia, de ter, né, assim, de saber sempre, ter alguém na manga, assim, se alguém preciso de um cara que faça não sei o quê. Porra, eu tenho um amigo, ele é bom pra caralho, eu boto minha mão no fogo por ele, pode chamar. Eu acho muito legal tu ter essa possibilidade. E eu creio que a faculdade, ela proporciona que tu abra um pouco mais teu leque. Mas tem também a oportunidade através de outros cursos, né, diversos. E tu é uma pessoa que possui também, né, esse tipo. Quais são os cursos que tu oferece, o que tu faz, ou até mesmo quais que tu já fez no sentido de aprendizado, assim, e que te levou, de repente, a um start de, poxa, eu preciso colocar em prática. Até sobre a faculdade, o que eu penso, é que a faculdade não é um problema. O problema é a idade que tu entra na faculdade. Porque com um cara com 19 anos, eu não quero que eu vou aprender sobre a teoria do blá, 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 blá. Hoje, na faculdade, eu ia ser outra pessoa. Aí eu tenho noção de networking, aí eu tenho noção de conexão, aí eu tenho noção de pra onde eu quero chegar, eu tenho mais conhecimento de mim mesma. Agora, com 17 anos, tu decidir pra onde que tu vai, se é URG, se é PUC, se é pra puta que pariu, se... Não faz sentido. E teoricamente definir o que tu vai fazer pro resto da tua vida. Tudo bem, a gente sabe que depois tu pode fazer outros caminhos, mas, é uma decisão muito importante, né? Então eu acho, até assim, acho super errado quem fala faculdade, não tem nada com nada, tem que largar a faculdade. Acho super contra isso. Porque, enfim, é uma instituição de ensino que tem seus inúmeros méritos. Porém, é a idade realmente que eu acredito que não faz sentido. Sobre os cursos, o que eu desenvolvi foi a metodologia que eu senti falta quando eu comecei. Então, primeira vez que eu entendi que eu estava empreendendo, eu fui procurar embasamento teórico sobre isso. Ok, então como é que eu coloco um código de barras num produto? Como é que eu vou fazer um pitch de venda? Como é que eu vou me portar perante um lojista? E eu não encontrei nada que usasse a minha linguagem, que falasse a minha forma, né, não a minha forma de falar, mas uma forma mais acessível. Não encontrei mulheres falando sobre isso, muito menos jovens. Então, assim, foi praticamente um deserto de Saara em termos de conteúdo. E eu pensei na pandemia, por que não agora que tem tantas meninas desempregadas, tantas pessoas querendo se encaixar novamente no mercado de trabalho, por que não agora eu entregar uma solução para elas? E eu estava construindo a Juro de Dedian, que foi minha segunda empresa. Então, eu documentei toda a abertura dela, documentei todo o processo em um curso. E aí elas conseguiram acompanhar em tempo real esse processo.
Inclusive, tem aulas minhas no YouTube contando sobre essa função de, gurias, o meu payback vai ser, acho que em tanto tempo, vou investir tanto. E hoje ver a Juro já com 2 anos faturando o que já tá faturando por ano. Então, eu consigo até rever minha jornada, assim. Aconselho todo mundo que quer empreender, documentar. Porque é muito legal, né? Tu, jornalista, deve saber até melhor do que eu. Eu viro e mexe, pego o vídeo e gravo. Gente, nossa, tô aqui fazendo tal coisa. Porque eu sei, daqui a pouco vou vender um curso, vou vender uma mentoria, vou usar isso no pitch, vai dar a conexão. Tu faz pra ti mesma, não, sem divulgar. Pra mim mesma. Pra mim mesma, pra que eu possa ver meu processo. Pra que eu, daqui a pouco, no momento de insegurança e de medo, eu abra esse vídeo e veja que em outros momentos eu também senti que deu tudo certo, ou que me fudi, acontece. Ou que também depois eu possa vender alguma coisa utilizando aquilo. Oh, muito interessante. Sabe que tu falou sobre... Claro, a gente tem essa coisa, eu tenho de fazer o costume de fazer algumas anotações, isso tem ideias ou pensamentos de colocar isso no papel, mas pro nosso lado, e aí eu vejo que é um problema, um somatório de coisas. Eu, particularmente, falando de mim, nunca tinha tido essa ideia de que eu poderia sim empreender. Isso aqui sim faz parte, né, de um projeto de empreendedorismo meu e dos guris, mas eu nunca tinha tido a ideia disso e eu nunca acreditei que eu tinha condição, sabe? Pra mim era uma coisa muito distante. E aí eu vou culpar um pouquinho, tá? Mas não muito porque eu quero que um dia uma universidade nos patrocine, mas eu vou culpar um pouquinho porque eu acho que talvez, ou pode ser, eu acho que sim, acho que foi a minha época. Quando eu entrei, o currículo ele era muito mais direcionado a tu ser um funcionário de um grupo de comunicação ou de uma assessoria de imprensa, enfim. Eu trabalhei no grupo de comunicação, agora trabalho numa assessoria, mas foi isso que eu aprendi. Eu jamais eu tinha um impulso para que eu buscasse o meu espaço, que eu pudesse produzir o meu próprio conteúdo. Claro, eu entrei na faculdade em 2008, me formei em 2016, já faz um tempo. Mas mesmo assim, em 2016 eu acho que já poderia ter, né? Ainda não é tão tempo atrás, assim, não tinha, eu sentia falta disso. E tu também acha que falta, talvez, as universidades olharem, se atentarem a isso, que pessoas criam projetos e têm um imediatismo diferente do que eu demorei 8, 9 anos para me formar na faculdade. Tu acha que parte também de uma releitura, de uma necessidade de reinvenção deles? Total, é que eu também acho que isso vai um pouco, né, em contramão ao que muitas vezes eles precisam no mercado. Então, ok, eles formam pessoas que vão entrar no mercado de trabalho, mas elas vão empreender, e aí será que o círculo vai rodar se todo mundo empreender? E aí não vai ter quem empregar. Então, eu acho que de alguma forma isso vai um pouco contra, mas acredito que as faculdades estão cada vez mais reformulando grade curricular, colocando cadeiras de empreendedorismo, introduzindo isso aos alunos. Tem faculdades já especializadas nisso, então a Unicinos até é uma faculdade que fala muito disso, PUC também, enfim. A URGS, eu não quero que me patrocine, mas a URGS, cara, era só pesquisa, só, tipo... É voltado mais pra parte científica, era uma ofensa, né, tu empreender lá, entendeu? Você polêmico, mas era tipo assim, caraca, empreendedora. Tá se achando? Tá se achando. Eu nem ligava os pontos do tipo A mais B. Pra eles não vou generalizar, mas pra muitos é uma questão de política, é uma questão de pensamento ideológico, é vilão, é mocinho. Então, sinceramente, na faculdade que eu vim, né, que eu tava na URGS, não era muito bem visto, assim. Então talvez tenha essa influência também em ti, no sentido de não ter continuado por ter essa questão. Sim, dava um pouco de raiva, né? Tu só de você fudendo, empregando um monte de gente, mas não, tu é uma filha da puta. Claro. E assim, a gente falou sobre... Que merda. Eu tento me regrar, mas eu falo muito e assim. E pode falar palavrão? Pode. Eu falei, tá, que merda. Mas, enfim, que merda, né? Palavrão perto de tudo que eu tô falando. Eu tava não me lembro com quem eu tava falando esses dias sobre um debate. Alguém falou que merda não era palavrão, mas bosta era. Ai, mas eu acho que nenhum dos dois, Tu acha que nenhum, né? Ah, merda, tipo. Mas pra uma criança. Tu acha? Não sei. Acho, né? Uma criança de 2 anos. Talvez, né? Não deve ser legal ver teu filho. Que merda. Que merda, com 2 anos e 9 meses, como o caso da minha filhada. Acho que não é o ideal. Mas falando sobre a vida, sobre palavrões, quantos você utiliza no dia a dia? Não, eu vejo que tu também tu te considera uma influenciadora digital? É que assim, eu acho que todos nós somos influenciadores, tá? Então, todo mundo, hoje em dia, todos nós temos potência de influência digital. Eu, por exemplo, estava criando hoje mesmo uma campanha lá na Juro de Dedinho, que eu quero enviar um flyer em todos os pedidos, onde quem abrir os stories e der um feedback sobre a empresa vai ganhar tantos % de desconto. E aí, o meu sócio falou, será? Porque eu acho que não vai valer a pena, né? Porque aí a pessoa vai ganhar desconto várias vezes. Eu falei, cara,
ele pode ter 600 seguidores, ela pode ter 500 seguidores, mas são 500 pessoas tendo acesso a Juro de Dedinho, que daqui a pouco não teriam, não são na nossa bolha. Então, com a força do Instagram, eu acredito que todos nós somos influenciadores. E que por essa razão, a gente tem que se destacar. Quem realmente trabalha e monetiza o Instagram tem que se destacar de outra forma. Então, eu acredito que hoje eu sou mais uma criadora de conteúdo do que necessariamente uma influenciadora digital. Eu já fui mais. Eu já abri mais a minha voz ali para falar de marcas, para influenciar em relação a isso. Hoje eu ganho mais focando nas minhas empresas, falando delas, né? Que se é uma publi muito específica, que eu realmente vou ter uma remuneração, aí tudo bem, a gente fecha. Mas se não, eu prefiro fazer networking, falar de forma espontânea e agir de uma forma mais viva a vida, assim, mas tu abre também, às vezes, páginas da tua vida, assim, né? Sim. Tu tem alguns destaques, a questão da própria tua mãe, assim, que tu passou por um período de uma luta contra o câncer, sobre outras questões particulares tua. Então, assim, isso tu pausou, foi um momento, ou é alguma coisa que quando surge tu divide com as pessoas? Eu não compartilhei isso, foi uma coisa, a doença da minha mãe, até ela se curar, não compartilhei isso. Foi bem no momento em que eu tava abrindo o CNPJ da Coco Densado. Então foi assim, abri CNPJ em uma semana de diagnóstico. E a minha mãe era, tipo assim, ainda tudo na minha vida. Então foi o momento que eu pensei, cara, vou largar a empresa. Não deu uma semana. Eu falei, como que eu vou focar na empresa, né? Eu fazia faculdade, eu estagiava, eu produzia de madrugada. E muitas vezes minha mãe fazia quimioterapia, então dava pico de febre, eu tinha que ir pro hospital. Durante o dia ela vomitava muito, eu cuidava dela. Então foi super exaustivo. E eu não conseguia, de alguma forma, abrir ali os stories pra falar alguma coisa sobre isso. Porque eu não queria... Ela, em primeiro lugar, queria ter a privacidade dela, né? Então ela tava passando por um momento que ela não queria dividir. Foi um pedido dela. Foi um pedido dela. E também eu não queria, talvez, me vulnerabilizar demais, sabe? E hoje, se fosse eu passando por algo, eu compartilharia. Mas eu priorizei a privacidade dela, que ela pediu. E também porque eu já estava muito mexida ali. Então, era algo que se eu abrisse, talvez eu não conseguisse continuar ali produzindo conteúdo, sabe? Eu preferi vestir um personagem do tipo, Paola tá entrando na área dela de marketing, vai trabalhar na empresa dela enquanto ela estiver nos stories. Virou ali a chave. E ali virou oficial, assim, sabe? Tipo, eu nunca mais consegui voltar a ser a Paola que eu... Antes, quem me seguia, assim, eu era muito mais Paola menina, assim. Ali virou uma chave de Paola empreendedora, mulher e etc. Com mais força, com mais olhar, assim, de negócio mesmo. Mas te deu uma liberdade melhor, assim, pessoal, daquela coisa de não ter o compromisso, por exemplo, de dividir todas as tuas aflições ou todas as tuas atividades diárias? Sim, também. Ali também houve o meu sócio na Coco Densado e meu sócio também na Juro de Dedinho, é meu ex-namorado. A gente namorou por 4 anos. E eu compartilhava muito da nossa relação no Instagram. Então era uma relação muito relationship goals, assim. E realmente era um conto de fadas, assim. A gente se dava muito bem. Só que por alguma razão a nossa relação virou uma amizade. E tá tudo bem. Só que quando a gente terminou, foi um inferno. Tipo assim, era o tempo inteiro as pessoas... Mas e cadê o fulaninho? Mas e por que não tá aqui? Mas e por que terminaram? Eu achava vocês tão lindos. Me paravam em festa, me paravam em ambientes pra, tipo, falar sobre coisas que ali entra cadê minha privacidade? Tipo assim, eu abri demais a minha vida. Então hoje que eu já namoro outra pessoa que também é pública, mas que tem, enfim, a questão da privacidade dela e etc., ali eu já não compartilho tanto. Não por pensar que se a gente terminar, eu não quero gente me enchendo o saco, mas porque essa é uma Paola que eu prefiro guardar pro meu momento particular. Meu momento com as minhas amigas, eu prefiro guardar pro momento mais particular. Eu prefiro hoje não mostrar 100% da minha vida por ver também o lado oneroso que isso traz, sabe? Não, e esses dias a gente conversou, não me lembro com qual convidada que a gente estava falando sobre isso, a respeito do quanto essas coisas se tornaram, entre aspas, naturais. Aquela foto do casal, né, quando se separa, com um textão gigantesco. E eu sempre cito uma separação da Fernanda Souza com o Thiaguinho. Foi um textão e a Tata Werneck botou embaixo. Porra, então volta, né? Se é tudo isso aí, pelo amor de Deus. Né? E se naturalizou isso. Tudo bem, eu entendo. São figuras públicas que às vezes, por expor ele... Pô, se ele divulga tudo e enxerga que isso é isso acaba sendo até venda, né? Eles acabam ganhando dinheiro nisso. Talvez eles entendam que seja a necessidade deles também compartilhar, se separar, e não vamos julgar isso, mas eu não consigo ver uma naturalidade nisso, não consigo enxergar. Eu acho muito triste, né, na realidade, porque, cara, tu tá passando por um momento super frágil ali. Com certeza tem um lado muito mais frágil que o outro, inclusive.
e tu ter que expor isso, tu ter que ler comentários e tu ter que ler suposições. Só que eu acho que o que pega esses pronunciamentos, que eu acho que o que me pega também é, tá, terminaram. Aí outro cara vai pegar uma mina, ou tipo, eu vou pegar um cara, tá traindo. Então, eu acho que é isso que pega a pessoa pública. Daqui a pouco, uma página de fofoca tirar uma foto, expor e tu passar por algo que tu não é, entende? Talvez seja mais Pra registrar, assim. pra registrar um rompimento do tipo, a partir de agora estou solteiro e é isso. Mas não tira o fato de que a partir dali, todas as fotos que ele publicar pode não ter nada a ver. A pessoa volta com Nossa, não sei o que. sim. Que inferno E que deve ser vários isso. casais que, tipo, que terminam, a gente tem essa impressão, né? O William Bonner e Fátima Bernardes, eles terminaram há 4 anos, eu acho. Eu ainda não esperei o término deles. Sabe? Tipo, eles estavam tão match juntos. E isso é algo muito fantasioso na nossa cabeça, na real. Eu confesso aqui para todos que eu tenho um lado B que gosta de umas bizarrices, como por exemplo de Férias com Esta. Eu assistia bastante. Aí tem um cara que é o Lipe, né? Ele tem a história com a Yá lá. E assim, todos os posts, eu vi que esses dias ele publicou alguma foto, tipo, sei lá, brincando, o arroba, alguma coisa que ele ia passar o Dia dos Namorados solteiro, porque o arroba não. Aí eu fui nos comentários, simplesmente todos eram marcando a menina, assim, porque ela tinha curtido ainda a foto. Aí o cara botou assim, com 3 minutos de publicação, arroba tal curtiu. Pelo amor de Deus, voltem. E, cara, que inferno que deve ser isso. É que é muito do que tu falou, é dinheiro também, né? Então eles também não são trouxa. Eu acho que ali o caso é marketing. Porque eles ganham dinheiro na publicidade, eles ganham dinheiro depois divulgando outras coisas. Então, daqui a pouco monetiza um vídeo no YouTube ali falando de por que eu terminei? E agora? O que eu faço? Vou ter que ganhar, e agora? Com a thumbzinho com a foto do lado do ex-namorado. Então, vou aproveitar que eu sou anônima, assim, pra falar. Eu acho que ali é marketing. Eu acho que essa parte, né, ninguém se queria sentir a saudade, né, e não ter que fazer esse tipo de... Exatamente. Mas assim, ficando ainda, citando nisso, eu vi que tu falou sobre transtorno de ansiedade generalizada, sobre esse problema que tu teve. Nossa, mas estudou mesmo. A gente estuda. Então, assim, essa ideia foi no sentido de... E eu acho bacana essa coisa do influenciador. A gente antigamente via essa palavra como um vilão, né? Nossa, a pessoa é influenciável. Mas é bacana, às vezes, tu te enxergar ali, ou tu ver que tu talvez esteja passando por isso e que não é o fim do mundo. Esse foi o teu objetivo? Ou foi uma coisa muito mais natural em divulgar, em dividir essa situação que tu passou? Por exemplo, eu tive diagnóstico, vai fazer 8 ou 9 meses. Eu não compartilhei quando eu tive diagnóstico. Tipo, porque naquele momento eu tava super sensibilizada. Que na real é ansiedade, né? Não tem... E mesmo se fosse bipolaridade, borderline, o que fosse, qual fosse meu diagnóstico. Mas assusta, no primeiro momento, tu ter um diagnóstico psiquiátrico em relação a algo. Então eu fiquei, caraca. Tipo, eu sou ansiosa agora, de verdade. Agora eu tô entendendo minhas projeções e etc. E então eu tive que processar, aí me entender, fazer terapia, lidar com aquilo. E aí eu não me sinto na cobrança de passar pro público assim que eu sei de algo, ou assim que eu vivo algo. Eu me sinto na obrigação de fazer isso quando eu me sinto pronta para. Entende? Então a questão do transtorno foi algo de realmente eu processar aquilo, entender que poderia ajudar outras pessoas também. Muitas ali se identificaram hoje. Enfim, foi realmente uma doença super falada na pandemia também, sobre a ansiedade, sobre como tudo aquilo gerou. O empreendedorismo, ele causa muito isso também. Então, eu tive 3 burnouts durante o meu processo de empreendedorismo. E, assim, quem já sofreu de burnout sabe que é algo bizarro. Parece que, tipo, dá um bloqueio na cabeça, fica vindo tudo preto, era dor de cabeça. Eu tinha urticária de estresse, então meu corpo inteiro ficou cheio de bolinha. Caraca. E aí, até o momento que eu falei, Paola, o teu corpo não tá acompanhando tua mente. E tu tem, a época que eu tive, eu tinha 21 anos, primeiro burnout. E tu tem 21 anos. Tu acha que tu vai durar até quando? Tu quer ter filho? Ok, tu começou a empreender pra ter uma família. Tá, e aí tu vai ter um filho, mas tu vai estar estressada. E aí tu vai morrer com 50. Ou antes, porque tu vai estar atarefada, vai bater um carro, vai fazer... Sabe como aí a minha ansiedade começou a fazer uns cenários mirabólicos na minha cabeça. Mas eu entendi que não, entendi que eu não queria isso pra mim. Vi algumas formas de diminuir essa ansiedade e compartilhei com elas. Então eu trouxe uma solução também, né? Você está ansiosa, então você pode fazer exercício, você pode procurar ajuda psicoterapêutica, você pode usar medicação, que não é o caso do meu caso hoje, mas você pode. Então, um diagnóstico, ele não é não, é isso e pronto, e acabou. Tu aprende a lidar também. E né? Tudo bem pensado no sentido de, pelo que eu vejo, e acho que não é por acaso que tu tenha sucesso no ramo do empreendedorismo, tudo é muito bem pensado antes de expor, né? Todas as questões. E isso também, e teve essa parte de aconselhar e teve essa parte também de
tentar encontrar, tu teve retornos e feedbacks de pessoas, poxa, eu tava passando pelo mesmo, ou eu imagino que tem. Isso é a parte mais legal, assim, né, do Instagram, da rede social. E por algum tempo eu percebi que reduziu. Assim, quando eu comecei a vender muito no Instagram, monetizar demais, a minha conexão com elas reduziu. E eu senti muito isso, porque não é, assim, falso da minha parte dizer que eu me sinto próxima delas. Então, lógico, quando tu compartilha algo, tu espera algo em troca. E até isso tem que ter cuidado, né, da questão do vício no retorno, no like, no direct. Se tu não postou algo e não teve retorno, é porque tu não é bom. Enfim, então eu cuido disso também, mas ao mesmo tempo eu gosto de ter ao menos um pá, me identifiquei, sabe? E eu recebi nesse dia vários relatos de meninas que foram diagnosticadas também, ou que sentiam ansiedade e iam buscar talvez esse diagnóstico ou não. Outras que foram recém, né, começaram com medicamentos, estavam sentindo alguns efeitos colaterais, enfim, me perguntando como que foi. Então teve essa troca, foi muito legal. Mas nesses assuntos também psicológicos e até outros, eu prefiro sempre passar para um profissional, sabe? Porque é algo que eu, Paola, vou até ali, vou até uma amiga falando contigo. Agora, questões muito específicas, eu prefiro, não, procura um terapeuta, procura um psiquiatra, que eu acho que vai ser melhor pra ti. Tu falou que tu teve esse diagnóstico há 8, 9 meses. Então, realmente é algo muito, muito recente. Em todos os teus exercícios para tentar entender que até chegar a isso, tem esse aspecto pandemia. A gente já teve aqui pessoas, inclusive um programa que eu achei um dos muitos legais, assim, que é a Lisa Guerra, que é estudante de psicologia, e ela faz uma análise de séries, de personagens, de filmes. Ela tem um canal super bombado aqui no YouTube, muito legal mesmo. E ela falou sobre isso, de trazer analogias, né, e ao mesmo tempo ela é uma especialista, assim, mas falou sobre o quanto, inclusive no período da pandemia, muitas pessoas passaram a acompanhar mais o conteúdo dela, né? E tu crê que possa ter sido isso, possa ter sido esses elementos, esses gatilhos, assim? Muito, muito, muito. A pandemia, ela fez a gente bater de frente com nossos maiores medos, né? Então, em termos financeiros, em termos de família, de morte, de vida. E com certeza isso teve vários gatilhos em relação a mim. Eu empreendi muito na pandemia. Então, eu criei 3, vendi uma, criei 3 e já fechei outra. E assim, sabe, a minha vida rodou muito. E num curto período de tempo, e ao mesmo tempo com a parte social muito limitada. Eu morava num apartamento muito pequeno, num loft com meu namorado. Então, assim, era tudo super apertadinho, a gente ali dando conta de tudo. A gente aprendeu a morar juntos. Ele pediu em namoro. Uma semana depois foi lockdown. E eu não podia voltar pra casa, porque tipo, eu morava com meus avós. Não morava sozinha. E eu não podia voltar pra casa porque eu tinha que trabalhar. E aí, como é que eu vou levar Covid pros meus avós? Então foi tipo assim, me pediu em namoro, agora é casamento. Tipo, não tem, entende? Não tem mais volta. Não tem mais volta. E coitado do Ariel, a gente ficou ali até até dezembro se aguentando, e depois a gente terminou. Porque, tipo assim, não tinha como, entendeu? A gente terminou, depois voltou. Porque teve que dar um break ali, que a pandemia foi foda, conviver e etc. Então, tudo isso teve os seus... enfim, as questões que geraram, assim, como um todo. Mas eu sou uma pessoa ansiosa desde que eu nasci. Tipo assim, não foi a pandemia que fez esse cenário. Assim, eu me construí assim mesmo, de forma de pensar. No empreendedorismo isso me ajuda, né? Porque eu tenho uma ação muito rápida. Então aparece um problema, eu busco uma solução. Se der uma merda, eu vou lá e resolvo. E esse ímpeto de velocidade vem muito da ansiedade de tu buscar soluções. Por outro lado, né, traz aquela questão de tu se precipitar, de ser impulsiva e etc., que são os outros pontos mais negativos. A gente trouxe aqui a Leonora, que é uma influenciadora digital, é modelo, também é empreendedora, tem as empresas dela, e ela é casada com o Rafael Sobis, jogador de futebol. Então eu sempre brinco, assim, quando a gente vai falar sobre a relação, eu digo, vai começar um momento, o Fuxico, Léo Dias, Tititi, como é que é? Eu tô velho, né, o tempo do Fuxico, como é que é os nomes? Gossip do dia. Essas... Gina Indelicada do dia. Então, assim, tu namora o Ariel, que é um DJ, e que é um cara que também... ele ainda tá na Atlântida? Não? Sim, ainda tá na Atlântida. Trabalha na Atlântida, então ele tem as exposições múltiplas, né? Desde o trabalho dele na empresa, que tá dentro da RBS, que é o maior veículo do Rio Grande do Sul, talvez do sul do país. E ao mesmo tempo também, enquanto DJ, isso tem superdimensionado, ele tem tocado em vários lugares. Como é que é essa relação, pelos dois quesitos? A primeira, pelo fato dele ser uma pessoa pública, e tu também, né? Ambos. E se
foi isso que... É muito Tite, né? Muito Léo Dias, né? E se foi por isso que vocês se conheceram ou não. E como que vocês lidam com essa rotina, ou até talvez a ausência de rotina, por não terem, tu não bate cartão, ele também não, tem o fato dele tocar, então eu imagino que todos os finais de semana, ou a maioria deles, ele tá na rua, né? Como é que é essa relação entre vocês? Enfim, como é que foi o início disso tudo? Tá, são vários pontos, assim, a nossa relação, ela começou, eu contratei ele pra tocar no meu aniversário, foi como eu comecei, como eu conheci ele, e aí eu namorava na época, foi profissional mesmo a relação, depois a gente continuou se falando como amigos, ele tinha amigos em comum, eu, né, contratei ele e tinha um público devendo a ele, porque ele tocou no aniversário e tal, postei. Aí minha relação, a gente já tava, enfim, aquelas vias de término, sabe? Quando tu pensa, vai terminar daqui a pouco. Tá. E aí a gente terminou nessa primeira relação que eu tive. E aí, enfim, fiquei com outras pessoas e tal, fiquei com ele. E aí, ele, quando a gente ficou a primeira vez, eu falei, cara, eu quero ser solteira, eu vou pegar esse DJ de funk, porque assim, não tem erro, entendeu? Eu tinha namorado 4 anos, eu falei, vou pegar ele, porque desapegado. É impossível. Agora minha vibe é ser desapegada, é impossível dar em alguma coisa. Aí eu fiquei com ele, guri, no dia seguinte, vamos sair de novo? Eu, não, porque eu tô na vibe desapegada. Não, vamos, porque não sei o que, tá, vamos. Porque, né, eu tava acostumada a namorar. E aí, quando eu via, eu só saía com ele, só ficava com ele, a gente só começou a ficar. E aí a gente engatou o namoro. Aí, enfim, eu mal fiquei solteira, já começou a namorar. E ele já era DJ. Então, eu aprendi a admirar muito a profissão dele. O Ariel é um baita profissional. Então, ele não é só um DJ, DJ de funk. Não, o Ariel, ele tem um penso de carreira, de gestão, de empreender muito bom. Então, como pessoa, assim, ele é uma pessoa excelente e muito profissional, que eu admiro 100%. E é uma parte da profissão dele que, lógico, Paola, tu ama de paixão? Não, né? Assédio de funk, ama de paixão? Não, mas a gente aprende a conviver. Assim, hoje eu já lido muito melhor do que eu já lidei um dia. A gente é muito transparente um com o outro, conversa muito, tem muita parceria. Eu acompanho ele sempre que dá. Mas realmente, a nossa agenda, ela é muito cheia, assim. Então, durante o final de semana, quando às vezes eu trabalho, ou, enfim, que eu aproveito com as minhas amigas, fico mais com a minha família. Durante a semana eu tento dar mais atenção pra ele e vice-versa. E trabalho nas empresas durante o dia. Então, a lógica inverte, assim, um pouco. Vocês acabam tendo talvez até mais dias, né? Que a gente tem a visão aquela tradicional, né? Do trabalho segunda a sexta. E a gente muitas vezes limita a nossa parte feliz, podemos dizer assim, da semana. Ela se restringe, né? A sexta-noite até domingo. Então dá para ter essa leitura da ótica inversa, que vocês têm muito mais dias juntos. Sim. Mas isso às vezes impossibilita, sei lá, viagens e coisa, ou ele é possível a organização? Não. No momento impossibilita, porque o Ariel, ele não tem, assim, não é um Alok, entende? Assim como ele não é um DJ recém começando. Então, o Alok, ele pode, daqui a pouco, blocar certas datas da agenda dele para viajar para Indonésia, enfim. O Ariel tá investindo na carreira dele. Então, hoje eu também abdico de momentos para investir na minha. Eu não vou, por exemplo, Dia dos Namorados, ele vai tocar, entende? Meu aniversário, ele vai tocar de madrugada. Então, é injusto da minha parte chegar. Como assim, amor? Tu não vai estar comigo nesse momento? Só que eu sei que isso é agora, entende? É o momento que ele tem que abdicar agora. E eu vou ter outras pessoas comigo. Então, me ajuda também a não ter aquela dependência emocional que às vezes a gente cria do namorado. Hoje eu tenho amigas, eu tenho minha família, eu tenho amigos, ele tem amigas. Então, a gente tem muita liberdade, assim, na relação. Até é estranho a gente conversando com outros casais. Como assim, vocês saem separados? Tipo, sim, ele tem o rolê dele, ele sai com os amigos dele, eu saio com as minhas amigas. Porque pra mim, se tu vai trair ali, tu vai trair na festa, tu vai trair em qualquer lugar que for. Segunda ao meio-dia. Então, assim, tipo, se for pra acontecer, vai acontecer. Eu confio muito nele, ele confia em mim. E se for um dia pra acontecer alguma coisa, tudo certo, sabe? A gente vai conversar, não estamos mais bem juntos. Tá tudo bem aqui, vamos partir sozinho. Mas até então tem dado muito certo essa liberdade. E tu impulsionou ele também com toda essa tua veia empreendedora, talvez não que ele não fizesse, não tivesse um trabalho 100% profissional, porque também assim, quem acompanha, eu não conheço ele só de acompanhar em rede social. Hoje, antigamente eu via ele muito ligado à Atlântida. Eu te perguntei se ele tá na Atlântida ainda, porque primeiro que eu não sou um cara que ouço mais tanto rádio assim, e segundo porque eu vejo tanto o trabalho dele, das vezes que
que chega, que o algoritmo me entrega o conteúdo dele, né? Eu vejo muito mais o trabalho dele externo do que propriamente isso. E tu tem um dedo nisso ou não? Ele mesmo entendeu, já tinha essa ambição? Ele já tinha essa ambição de, enfim, cada vez mais seguir carreira como DJ, né? Ele tem um programa na Atlântida, então é o Play nas Brabas, que ele tem um programa de funk na rádio, todos os dias, às 22 horas, fazendo público pro namorado. Mas, enfim, ele não, de alguma forma, ele não pensava na rádio a longo prazo, porque ele fazia parte de vídeos, etc., né, da rádio, de propagandas, e ele não via isso a longo prazo, ele via a carreira dele. Mas acredito que sim, né? A gente troca muito, a gente conversa muito, então a influência, ela é mútua, assim, o casal se ajuda muito, a gente discute muitos pontos, muita gente fala, não tem que conversar de trabalho com o namorado e tal. Cara, eu acho o contrário, se a gente gosta de um assunto, se a gente debate bem sobre isso, é isso que nos faz gostar um do outro, é isso que nos faz se admirar. Vou falar de sexo o tempo inteiro, de beijo, não, tipo, isso não mantém um relacionamento, sabe? Então é algo mais... A gente trabalha isso muito a longo prazo, a gente vai se influenciando, opinando um na carreira do outro. E sobre o teu longo prazo, eu vejo que tu tem uma carreira muito intensa de aberturas de empresas, ao mesmo tempo fechamentos de outras. É possível tu te enxergar daqui a médio, longo prazo, ou tu prefere ser uma pessoa mais do presente? Eu vou trazer aqui uma reflexão, porque eu estava lendo, eu sou um cara que sempre fui muito influenciado por alguns caras, alguns medalhões do jornalismo, assim, eu trago o Davi Coimbra, que é um cara que recém faleceu, e para mim foi muito triste, assim, porque o meu início, enquanto eu era adolescente, eu já era um cara super fã dele e enxergava, e foi talvez uma das pessoas a me influenciar, a arrumar para esse lado da comunicação. Então essa perda ela foi muito grande, e ele, num dos últimos textos que ele produziu, ele falava muito sobre isso, sobre o medo que ele tinha de morrer, e ao mesmo tempo sobre o quanto ele viu que, cara, vamos viver o presente, vamos, né? Claro que a gente passa por objetivar, por sonhar, mas o meu aprendizado recente por conta do Davi foi isso. Eu tive a possibilidade, eu não conheci pessoalmente, mas tive trocas de e-mail, uma vez ele publicou, tive o privilégio de ter um texto meu na coluna dele, no blog dele, e também uma época, eu falo, né, sobre exposição, uma vez eu tomei um pé na bunda, eu devia ter uns 20, 21 anos, e eu amava a forma crônica que ele escrevia. E eu escrevi um texto sobre isso, descrevendo a minha dor e ao mesmo tempo descrevendo a minha namorada da época, minha ex-namorada daquela época. E eu mandei pra ele e pro Pretinho Básico, alguma coisa. Eu sei que o Davi leu o meu texto. Vários amigos meus mandaram mensagem, depois eu falei, cara, que é isso, velho? Eu expus. Tipo, por que eu fiz isso, sabe? Mas enfim, ele teve também essa ligação, ele, em diversos pontos distintos da minha vida teve essa relação. E como é que é a Paola nesse sentido de presente, de médio e longo prazo? Quais que são os teus objetivos, digamos assim? É interessante tu falar dele, porque um dos livros que eu li dele, Hoje Eu Venci o Câncer, né? Foi um livro que eu li durante o tratamento da minha mãe, e justamente me gerou essa reflexão, que a gente, tanto quando uma pessoa é diagnosticada com câncer, parece que estão matando ela ali. Tipo, meu Deus, nossa. E, na real, naquele momento, naquele segundo, milhares de pessoas morreram em acidente de trânsito e não esperavam morrer. Então, a gente não tem controle sobre nada. É uma falsa impressão de que o câncer vai matar agora, certamente, que eu não vou morrer nunca, e que, enfim. E a ansiedade também vem muito disso. Os planos futuros, a Paola hoje está projetando, mas a Paola amanhã pode planejar outros. Então, hoje eu me permito muito mudar de ideia, mas eu tenho planos, com certeza. A Juro de Dedinho é um grande plano meu. A gente vai abrir a primeira loja física dela, e na primeira vez que eu tô falando disso, nós vamos abrir um quiosque num shopping bem legal em Porto Alegre. Não assinamos ainda o contrato, por isso não posso ainda falar o shopping, mas vai ser o primeiro quiosque. Os planos são franquear ele futuramente. Então, já temos planos de expansão dele em outros estados. A Juro de Dedinho é muito meu foco hoje. E seguir nessa questão das mentorias, das consultorias e fazer outras mulheres crescerem. Também me sinto aberta a outros projetos e outros negócios,
Não pra agora, mas um pouco mais futuramente, assim. Mas a Juro é meu principal foco e objetivo. E voltando até essa situação, porque esse é um livro que eu tenho também, que tu falou, hoje eu venci o câncer. E eu imagino que, claro, o fato da tua mãe ter tido travado essa batalha, né? Também tenha mexido contigo nesse sentido de aproveitar mais, tu te tornou ainda mais intensa no teu presente, assim, por conta disso? Sim, e de alguma forma eu me tornei mais racional. Eu era uma pessoa muito iludida, assim, de alguma forma com a vida, sabe? Como uma pessoa... Minha mãe sempre foi uma pessoa muito boa, vegetariana, corria maratona e teve um linfoma aos 50 e poucos anos. Mas como? Eu me questionava, mas como? Né? Uma pessoa boa vai ter essa... Como eu, que desejo o bem pra todo mundo, nunca fiz mal a ninguém, ela também. Por que uma doença dessas aparece no nosso caminho? Como é que pode levar minha mãe agora? Né? Se existe alguma coisa, eu sempre fui muito crente em universo, em Deus. Aí eu já me revoltei. Se existe alguma coisa, como é que isso acontece? E aí, a doença em si foi uma ferramenta tão transformadora pra minha mãe. Minha mãe hoje é outra pessoa. Ela saiu de um relacionamento tóxico. O cabelo dela já tá na bunda. Ela, enfim, voltou a ser... Tudo na vida se encaixou de alguma forma, que aquele diagnóstico, e foi um diagnóstico muito sério, porque o tumor tinha 17 centímetros. Nossa Senhora. Então não foi um câncer está no começo. Foi tu está com câncer. E está muito sério. Então, o momento que... Imagina, tu tá num consultório, eu tava do lado dela, te dizer esse diagnóstico, era sempre eu e ela. Foi como se eu também tivesse sido diagnosticada, é como se eu também tivesse sido convidada a refletir sobre a minha vida como um todo. Então eu fazia muitos planos, eu era uma pessoa muito sonhadora, eu queria ter uma família, eu queria fazer assim, assim, assado. E ali eu me questionei, mas quem tu é agora? O que tu tá fazendo hoje pelo teu presente? O que tu pode hoje contribuir para suas alunas, para tua empresa, para ti como pessoa, para os outros ao teu redor? A gente nunca sabe, enfim, é clichê, mas a gente nunca sabe. Aquele Rodrigo do Big Brother, cara, o que foi aquilo? Agora apareceu no Fantástico, graças a Deus, de novo. Tipo, pode ser eu nunca botava o cinto. Por um detalhe, talvez ele tá aí. Ele tá aí, exatamente, tem a nossa idade, sabe? E eu nunca boto cinto no banco de trás, agora comecei a colocar. É uma reflexão que cabe a nós, jovens, que somos tão convidados a viva intensamente, viva a vida. Não é só uma vez, vou me drogar mesmo, vou beber mesmo, vou abusar disso aqui, vou, né, do álcool, enfim, vou trair mesmo, né? Mas e aí? Tipo, e o amanhã ele vai chegar, sabe? Então, ou não vai chegar, dependendo da sua atitude. Exatamente. Ou tu vai ser interrompido agora pelo teu Viva la Vida. E essa responsabilidade eu adquiri muito naquele momento, sabe? Foi bem, bem transformador como um todo. É um misto, né? É um misto de tu viver o teu presente, mas entender que passa por ele também tu ter um amanhã. Exatamente. E uma coisa que eu acho legal, que eu acho bom e ruim, eu não gosto, assim, tem explicações técnicas, eu já li sobre isso, mas eu confesso que eu não lembro. Mas eu não gosto muito desses conceitos de, tipo assim, estou lutando contra tal coisa, porque parece que se tu não conseguir, ou se tu vir a ter algum problema mais grave, tu perdeu. E não, poxa, eu não consigo enxergar alguém mais vencedor do que o Davi, que era um cara que tinha uma expectativa de vida de 6 meses e sobreviveu mais de 10 anos. Então, assim, esse cara, se tem uma coisa que não aconteceu com ele, foi derrota. Exatamente, é que nem uma pessoa que fala, eu desisti da minha empresa. Eu não concordo com essa frase. Assim como uma pessoa que tá lutando contra uma doença, não desistiu dela porque morreu. Não houve isso, não houve uma fraqueza. Houve uma luta constante e em algum momento o teu corpo ou a tua consciência falou, daqui pra lá eu não consigo mais. E que tá talvez, tudo bem. E talvez te tirar do sofrimento seja inclusive uma vitória, né? Exatamente. Ele passando por situações como ele descreveu nessas crônicas recentes, né? Que, poxa, ele tava, tinha uma época fazendo um programa que ele tinha que no intervalo se deitar e ficar em posição fetal das dores que ele sentia, que era uma coisa indescritível. Então, poxa, foi uma vitória ele não ter que passar por isso. E foi muito louco que a Kelly Matos, procurem essa crônica da Kelly Matos, que ela descreveu o velório dele, falou as pessoas que estavam lá, e pegou assim, e ela termina falando assim, a fruta, até me arrepiei aqui de lembrar, a fruta não cai longe do pé, porque o filho dele, o Bernardo, que tem apenas 16 anos, conversou com ela e falou muito sobre isso, assim, que bom, o meu pai era um cara que defendia muito, eu não lembro exatamente os termos, defendia muito essa coisa da vida, e no fim ele teve esse alívio, ele teve essa vitória, essa tranquilidade, porque ele tinha chopp, né, que ele era um cara que sempre falava dos chopps cremosos, e o filho, olha a maturidade, que é diferente, eu acho que também tá aí no DNA todo o talento dele, e o guri com certeza vai seguir esse plano, e o guri conseguiu ter essa maturidade de ler que, poxa,
pai dele, cara. O guri com apenas 16 anos perdeu a referência, mas ele entendeu que foi melhor, que foi um descanso, que foi bom não só para ele, como também para todos ao redor que estavam sofrendo, e eu creio que seja consumido junto, né? Mas enfim, era só um parêntese que eu acho que era importante. Faz muito sentido também, né? A gente até comparar um pouco com essa questão do empreender e, enfim, da dor que isso pode estar envolvendo. Houve muitas pessoas, né, que empreenderam na pandemia e desistiram depois da pandemia porque não conseguiram seguir as empresas, enfim. Não é desistir, ao meu ver. Pra mim, a pior dor, a pior desistência é nem começar, entendeu? Porque eu tô com medo. Cara, quem tentou, quem fez a primeira venda ou tentou incansavelmente fazer a primeira venda, quem bateu ali um faturamento X, já venceu pra mim, entende? São pequenas vitórias ao longo da tua vida que tu vai comemorando. Eu sei que tudo na tua cabeça tem vários pequenos momentos de vitória. Enfim, empreender também tem isso, sabe? E nós temos, falando sobre todas essas classificações e coisas que a gente se identifica, nós temos um quadro aqui que se intitula Olha Isso nada mais é que uma indicação do nosso convidado sobre algo que, não gosto de usar a palavra rótulo, classificação, mas é algo assim, que pensa na Paola, tu enxerga nisso ou nessa experiência ou nessa coisa, e a gente já teve indicações múltiplas de se conheça melhor, de vá numa terapia, de assista um filme tal, de assista uma série tal, de viagem, de que tu poderia indicar para o pessoal que está te olhando naquela câmera ali, no Olha Isso é muito a Paola, isso te, entre aspas, define. Eu sei que a gente é muito mais complexo, mas um primeiro momento, uma primeira, a capa do teu livro, que a gente sabe que tem muitos capítulos, mas que possa te definir. Como um giro de dedinho. Eu acho que é o que melhor me define no momento. Os doces da Jura, eu acho que hoje me definem muito bem. Difícil, muito difícil. Mas pode ser, ela carrega toda a tua experiência, desde a tua alimentação, que reflete na tua saúde, reflete na tua expansão de um conceito que está por detrás dessa vida, né, que tu toma. Tu é vegana ou vegetariana? Não, nenhum. Nenhum nem outro. Eu sou uma pessoa que tem uma oportunidade ali. Que agora me surpreendeu, porque tu falou da tua mãe, eu achei que tu era também. Não, minha mãe ela ama, ela me xinga até hoje que eu como carne. Mas eu vou aderir em algum momento. Mas tá no teu... Tá no caminho. Tá no teu eu fui caminho. por 3 anos. Mas... isso é bastante. Não desisti, né, como eu falei, mas... enfim, aquelas questões de B12, não sei o quê, eu não sabia regular minha alimentação direito. Porque é uma coisa também, não pode simplesmente se largar, tem que ser bem pensado. Mas a minha sócia da Coco Densado é vegetariana, por isso que a empresa também é vegetariana. Entendi. Mas então, assim, o teu Olha Isso siga o conceito e as ideias do @ eu juro de dedinho. Eu juro de dedinho. E busca terapia também é bom. Gostei dessa. A terapia já foi indicada aqui. Eu sou um cara também utilitário e que super indico. Testemunha de terapia. Testemunha de terapias. Eu tenho testemunho de Jeová, tenho testemunho de terapia aqui. Exatamente. Então, Paola, muitíssimo obrigado por ter vindo aqui, conversado conosco, Obrigada. Aberto um pouco mais da tua vida, para além do que já tem também, que o pessoal te conhece no teu Instagram. Obrigado mesmo por ter topado. Obrigada muito querido. Obrigado. E te convido também a vir aqui trazer o Ariel também nesse bar, um dia que ele está aberto, a partir das quartas-feiras, o Rock está aberto. Depois a gente vai fazer um tour aqui para te conhecer as demais dependências. É um ambiente muito legal, o Rocket Club aqui em São Leopoldo, que abriga os nossos programas. E também preciso agradecer ao SEMAI, autarquia aqui de São Leopoldo, que aposta no nosso trabalho, que confia no nosso trabalho, esse trabalho que é feito por mim, Matheus Beck, por Anderson Cabelo, por Matheus Giuseppe, por Guilherme Biteco. São diversas mãos para fazer esse trabalho todo aqui disposto. Peço que quem veio até aqui não tem desculpa, tem que se inscrever no nosso canal, dar um like e ativar o sininho. São pequenos gestos que não custam nada para vocês, que nos ofertam um certo feedback importante e que faz com que a gente consiga continuar no nosso projeto, trazendo pessoas interessantíssimas, como o caso da Paola aqui. Então, obrigado a todos que vieram até aqui. Contribuam também com a nossa campanha do agasalho. Temos aqui o endereço que o Cabelo botou novamente aqui, do Rocket Club e também da Movimentum. Doe o agasalho, doe a cobertor. Isso é muito importante para esse período que acomete o nosso Rio Grande do Sul, principalmente. Você sabe muito bem, toda segunda-feira, a partir das 20 horas, vídeo novo aqui no Olhos Papo. Obrigado a todos que estiveram conosco até aqui. Até semana que vem. Valeu!